Houve um tempo em que a terra estava tomada pela maldade. Os corações humanos estavam corrompidos, e a violência havia se espalhado por toda parte. As pessoas haviam se afastado de Deus, vivendo segundo seus próprios desejos, sem temor, sem arrependimento. A criação que um dia fora chamada de muito boa, agora gemia de dor diante do pecado da humanidade. Mas em meio a tudo isso, havia um homem que se destacava. Seu nome era Noé. Ele era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Enquanto todos seguiam suas próprias vontades, ele mantinha-se firme, obedecendo ao Senhor e ensinando seus filhos no caminho da justiça. Foi então que Deus, vendo que toda a terra estava corrompida, decidiu trazer julgamento. Mas não o faria sem misericórdia. Deus revelou a Noé seus planos e deu uma missão que mudaria o curso da história. Noé, o fim de toda a carne está determinado. A terra está cheia de violência por causa dos homens. Eu os destruirei com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. A ordem foi clara e detalhada. Deus deu as medidas exatas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Aproximadamente 135 metros de comprimento. Era algo nunca antes feito. Uma embarcação imensa, construída em terra seca, sem sinal de mar por perto. Mas Noé não questionou. Ele obedeceu. Dia após dia, ele e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, cortavam madeira, mediam, serravam, martelavam. A construção da arca era motivo de zombaria entre os vizinhos. Muitos paravam para rir. Olha o velho louco aí construindo um barco onde não tem rio. Vai chover um oceano inteiro agora? Ele acha que o mundo vai acabar. Mas Noé não dava ouvidos. Ele sabia que Deus era fiel. Enquanto construía, ele também pregava. Anunciava ao povo que o juízo viria e que era tempo de arrependimento. Mas ninguém o escutava. Os dias passavam, os anos se acumulavam, e a arca crescia imponente no meio da terra seca, como um símbolo da obediência de um homem à voz de Deus. Quando a arca ficou pronta, Deus falou novamente: Entre na arca você e toda a sua família, porque você é justo diante de mim nesta geração. Traga também os animais, de cada espécie, um macho e uma fêmea, para que se conservem vivos com você. E então começou a cena mais impressionante. Animais de toda espécie vieram sozinhos, guiados pelo próprio Deus. Leões, elefantes, águias, pombas, sapos, girafas, lobos, aranhas, borboletas, todos aos pares adentravam a arca. Era como se a natureza entendesse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entraram na arca. E então, Deus mesmo fechou a porta. Não foi Noé. Foi Deus quem selou o início de um novo capítulo. Durante 7 dias, tudo permaneceu silencioso. As pessoas do lado de fora ainda zombavam, até que, no 8º dia, o céu escureceu. Nuvens densas cobriram os céus, e a chuva começou a cair. Primeiro, fraca, depois, forte. As fontes das grandes profundezas também se romperam. A água brotava do chão e caía dos céus. As pessoas começaram a se desesperar. Tentavam correr para os montes. Batiam na arca, gritando por ajuda. Mas era tarde. O tempo da graça havia passado. As decisões haviam sido feitas. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. Tudo foi submerso. Os montes mais altos desapareceram. As cidades foram apagadas. A terra voltou ao caos das águas, como no princípio. Apenas a arca flutuava, carregando o restante da vida. Lá dentro, Noé e sua família viviam um outro tipo de desafio. Eles alimentavam os animais, limpavam, oravam, cantavam, choravam. Era uma mistura de emoções. Havia temor, saudade, mas também confiança. Eles sabiam que Deus estava no controle. Depois que a chuva parou, as águas ainda levaram meses para baixar. Noé soltou um corvo, que voava de um lado para o outro. Depois, soltou uma pomba, que voltou sem nada. Uma semana depois, soltou outra pomba, que voltou com um ramo de oliveira no bico. Havia esperança. A vida estava ressurgindo. Finalmente, Deus falou: Sai da arca, Noé, com sua esposa, seus filhos e as mulheres deles. Tragam para fora todos os animais.
para que se multipliquem sobre a terra. Ao sair, Noé construiu um altar ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios, agradecendo pela proteção, pelo livramento e pela nova chance. E então, Deus fez uma aliança com ele. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Enquanto a terra durar, haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Como sinal dessa aliança, coloco o arco-íris no céu. Toda vez que ele aparecer, será um lembrete da minha promessa. E assim, a vida recomeçou. Noé viveu o extraordinário porque escolheu a obediência radical. Ele não precisava entender tudo. Ele só precisava confiar. Sua fé salvou não apenas a si mesmo, mas toda a sua família. Enquanto o mundo zombava, Noé construía. Enquanto os outros ignoravam a voz de Deus, Noé ouvia atentamente. Enquanto todos se perdiam, Noé encontrou graça. Essa história nos lembra de algo poderoso. Às vezes, Deus nos pede para fazer algo que ninguém mais entende. E é exatamente nesses momentos que somos provados. Será que estamos dispostos a obedecer, mesmo quando parece loucura? A seguir, mesmo quando somos criticados? A construir quando tudo ao redor está desabando? A história de Noé é sobre recomeço, obediência e fé. Mas acima de tudo, é sobre um Deus que dá oportunidades. Um Deus que se entristece com o pecado, mas que sempre oferece uma porta, uma arca de salvação.